Então nós nos preocupamos muito com a área de saúde, até porque nós temos uma formação médica já há 40 anos, quase 40 anos de formados. Fizemos uma residência em cirurgia geral, depois nos dedicamos mais à área de imagem. E era um sonho antigo a gente ter um hospital próprio também. Um hospital próprio, que eu digo assim, que pudesse atender a comunidade cearense como um todo, com a ajuda de outros colegas médicos, que graças a Deus aqui em Fortaleza nós temos excelentes profissionais em todas as áreas. Fortaleza está muito bem assistida pelos seus profissionais. Está faltando mais investimento na área de saúde do que propriamente profissional. Então, para nós foi uma coisa muito interessante, que era um sonho antigo em construir o hospital, de forma que somente agora, depois desse tempo todo, nós conseguimos realizar esse sonho. O hospital recebeu o nome de Hospital Leonardo da Vinci, porque nós estávamos atrás de um nome para, digamos assim, batizar o hospital. E a preferência, naturalmente, seria o nome de um santo. Mas quando nós fomos investigar, os santos já estavam todos ocupados. Quase todos os santos já têm um hospital com o nome de determinado santo, e eu fiquei preocupado que o outro hospital ficasse com ciúme de a gente adotar o mesmo nome. Então resolvemos procurar uma alternativa diferente. Na época, nós fomos conhecer um hospital lá em São Paulo, alguns anos atrás, e conhecemos também, coincidentemente, existia uma exposição sobre a vida do Leonardo da Vinci, lá no Parque do Ibirapuera. Ao entrar nessa exposição, eu percebi que o Leonardo já sabia disso, mas não tinha visto ainda os trabalhos deles assim ao vivo. E realmente ele foi um homem que, além de um grande pintor, foi um grande cientista, um engenheiro, um inovador nos planos de ideias, tudo. Altamente criativo. Altamente criativo. Foi um gênio, digamos assim, do Renascimento. E ele tinha muito trabalho sobre a circulação, sobre dissecção do corpo humano, até porque ele fez alguns trabalhos também. Ele pintava bem porque ele fazia os estudos analisando comparativamente as dimensões das figuras que ele ia fazer no espaço tridimensional. E eu fiquei encantado com o trabalho dele de dissecção do corpo humano. Quando eu saí de lá, eu fiquei pensando se não seria uma coisa boa a gente colocar o nome dele para o hospital. Comentei com alguns colegas, uma outra amiga nossa sugeriu, já tinha sugerido esse nome. Eu achei que realmente caberia bem o nome Leonardo da Vinci, até porque medicina hoje não é mais só ciência, ela é arte também. Então, como é um grande artista e era um grande cientista, um grande médico, digamos, para a época, eu achei que casaria bem o nome dele com a ciência e a arte atuais. De forma que escolhemos o nome HLV, que é o Hospital Leonardo da Vinci, e eu acredito que foi um nome feliz, né? A rede privada de Fortaleza hoje, ela está, digamos assim, ela fez encolher, ela fez um encolhimento. Em vez de aumentar, ela diminuiu. Se não, vejamos, ao redor aqui da nossa clínica, desse nosso espaço, desse hospital aqui nesse bairro, nós tínhamos um grande hospital aqui na Avenida Heráclito Graça, que chamava-se Policlínica de Fortaleza. Essa Policlínica de Fortaleza já foi o maior hospital de Fortaleza, o maior hospital privado de Fortaleza. Ele tinha capacidade para receber até 200 pacientes. Infelizmente, o hospital não resistiu à sanha, digamos assim, do poder público, que não cooperou com o hospital, e ele terminou fechando as portas. Temos aqui pertinho também um hospital que funcionava aqui no final da Heráclito Graça, que era a Neuroclínica. Também um hospital especializado em atendimento neurológico, que tinha o auxílio de um grande diretor e, infelizmente, também teve que fechar as portas. Temos um hospital aqui próximo que atendia principalmente a área de saúde da mulher, que é o hospital pertencente ao Dr. Eulino, um grande amigo meu, um grande torcedor do Ceará, de formas que também fechou as portas. E isso tudo por falta, talvez, de um auxílio dos órgãos públicos. Mas hoje nós temos a compensação, porque se você não atender o SUS, você pode atender os convênios, os planos de saúde. Vamos citar nominalmente aqui, você tem
a Unimed, que é um grande plano de saúde, você tem as caixas de previdência, tipo CAMED, CACI, CAFAS, que são Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Caixa Econômica, e essas demais caixas de previdência, Petrobras e outras mais. Temos uma outra entidade aqui que faz assistência pública também dos nossos usuários, que é o Hospital Antônio Prudente, que tem um convênio chamado Apvida, de formas que não é mais só o SUS. A gente não pode responsabilizar apenas o poder público pela falta de um bom atendimento de saúde em Fortaleza. Nós temos que olhar primeiro para o nosso rabo, como se diz. Será que nós estamos fazendo alguma coisa? Não podemos só reclamar das instituições públicas. Nós mesmos também temos que dar a nossa colaboração. E eu acredito que eu, como cidadão, estou fazendo a minha parte. Até porque poderia estar pegando dinheiro, investindo em outras áreas, ou quem sabe até mandando para a Suíça, né? Que está na moda agora mandar dinheiro para a Suíça, né? O hospital ele foi planejado para ser um hospital geral. O hospital geral é o hospital que atende a parte de clínica médica, cardiologia, que atende cirurgia geral, cirurgia cardiológica, cirurgia vascular, que ele atende praticamente todas as especialidades, com exceção da criança e da gestante. Mas mesmo do ponto de vista de gestante, nós achamos que devíamos também colaborar para melhorar a área de saúde da mulher e criamos um andar nesse nosso hospital, que tem 7 andares. Nós criamos um andar apenas para fazer atendimento de gestante e de obstetrícia, ou seja, de obstetrícia e neonatologia. Está inclusive planejado começar a funcionar uma UTI neonatal em breve. Melhorou muito, principalmente porque os nossos últimos governantes, eu acredito que o atual, o nosso governador Camilo e o nosso prefeito, que são pessoas lúcidas, pessoas que enxergam longe, eu acredito que eles vão dar continuidade ao trabalho de melhoria da saúde, que começou com o CID. Eu acho que a saúde pública melhorou muito. Você vai para os Estados Unidos, a saúde pública não é essas coisas não. Agora, os cidadãos americanos, digamos assim, ele tem o seguro saúde dele. Mas do ponto de vista público, talvez o nosso atendimento seja tão bom ou melhor do que o deles. Porque nós temos investimentos vultosos na área de atendimento de saúde pública. O nosso governador agora construiu uma série de hospitais no interior do Ceará. São bons hospitais, né? Nós temos mais uma carência de médicos para o interior. Essa carência não existe aqui em Fortaleza, mas no interior existe uma certa carência. A rede privada teve uma certa dificuldade para sobreviver por conta dos convênios ou das caixas de previdência de saúde, porque elas têm uma tabela que não é a mesma praticada em outros estados. Por exemplo, você contribui, vamos supor que você seja um usuário de um determinado plano de saúde B. Esse mesmo plano de saúde existe na Bahia e existe em São Paulo. O preço que ele pratica na Bahia não é o mesmo do preço que ele pratica em Fortaleza, apesar do usuário pagar o mesmo valor. O preço que ele pratica em São Paulo não é o mesmo que ele pratica aqui, apesar de ele estar contribuindo com o mesmo valor. Então, os planos de saúde aqui no Ceará, infelizmente, eles obrigam os seus credenciados a trabalhar com uma tabela mínima, uma tabela mais baixa do que é praticada em outros estados do Brasil. E com isso, ele fica sem chance de crescer, de engordar, digamos assim. É por isso que os investimentos em saúde em Fortaleza ficaram presos, ficaram amarrados. Nós temos, eu vou citar um nome aqui, porque é conhecido de todos, nós temos um hospital que é a Casa de Saúde São Raimundo. Casa de Saúde São Raimundo, 50 anos atrás, era o melhor hospital existente em Fortaleza e realmente, para os moldes da época, era um hospital muito bom. Até porque ele tinha os maiores luminares médicos de Fortaleza, trabalhavam lá. Pessoas de renome, de capacidade, médicos muito competentes, de forma que foi um hospital excelente.
Infelizmente, ele não pôde crescer, não pôde investir na área física do hospital. Hoje tornou-se um hospital de pequeno porte, digamos assim, ou mesmo de médio a pequeno porte. Está sobrevivendo mais graças ao nome que ele conseguiu criar e ser respeitado pelo nome e é pela subsistência de alguns colegas médicos que continuam trabalhando lá. Mas era para ser um hospital, digamos assim, o triplo do que era 50 anos atrás. Hoje em dia, para você internar um doente, a gente recebe o mesmo valor que um hotel comum. Veja bem que o paciente internado no hospital, ele tem que receber, naquela internação, no valor que ele recebe da diária, você tem que tirar a alimentação dele. A alimentação dele não é só uma, né? Ele recebe café da manhã, merenda pela manhã, almoço, merenda à tarde, jantar e uma ceia antes de dormir também. Então são 6 refeições ao dia, isso está tudo dentro da diária. Ele tem, em média, 3 a 4 funcionários para cada paciente. Ele tem a auxiliar de enfermagem, ele tem a enfermeira, tem um médico, tudo trabalhando ao redor desse paciente que sai as custas em cima dessa diária também. Sabe? Então, os custos de um paciente internado no hospital são muito altos. A rede de saúde privada, para voltar a crescer, ela precisa ter o apoio dos planos de saúde. Hoje em dia, o privado não é mais o paciente que entra no seu consultório e paga em dinheiro, isso praticamente não existe mais. Ele chega e tira um cartãozinho do convênio dele. E eles são muito bem-vindos. Mas o plano de saúde tem que melhorar essa remuneração. Mas nós compreendemos também a dificuldade dos planos de saúde, porque os planos de saúde também têm os seus reveses, né? Não é fácil, não. Eu acho que tem que haver uma autoconfiança. Você tem que, entre o prestador do atendimento feito ao indivíduo o usuário dos convênios e o próprio convênio. Tem que haver uma interligação entre o médico que trabalha para o convênio e o próprio convênio numa síntese de harmonia e de confiança um no outro. Isso é fundamental para que se progrida o atendimento na área de saúde privada. A rede privada de saúde hoje ela está se estendendo para grandes instituições. Até há pouco tempo nós tínhamos redes privadas de saúde que atendiam só Fortaleza, só Ceará, isso não existe mais. A globalização chegou e pegou todos nós. Inclusive existe a possibilidade, já estão chegando investimentos estrangeiros investindo na saúde brasileira, né? Realmente ainda é uma incógnita, nós não sabemos como vai ser esse atendimento, mas eu acredito que vai melhorar. Nós estamos fazendo a nossa parte, nós investimos em saúde, eu acredito que nós estamos dando a nossa colaboração, eu acredito que todo médico, todo cidadão que pode ajudar a saúde deve fazê-lo também, né? O Ceará, apesar de ser um estado pobre, nós temos acompanhado, a medicina cearense, digamos assim, tem acompanhado pé e passo os maiores progressos mundiais. Veja você que nós, na área de imagem, por exemplo, fazemos os exames de tomografia mais complexos, temos equipamentos modernos que são iguais a qualquer hospital de bom porte dos Estados Unidos ou mesmo do sul do Brasil. Nós temos equipamentos de ressonância magnética, inclusive temos um equipamento de 3 Tesla, que é um equipamento que fornece uma imagem fantástica, que se equipara aos melhores equipamentos de ressonância do mundo todo. Nós estamos acompanhando pé e passo os progressos da medicina mundial. Não estamos mais, apesar de estarmos num estado pobre, a gente tem acompanhado, e os colegas médicos também, hoje em dia, eles se formam, fazem curso de especialização no sul do Brasil e no exterior também. Nós temos colegas fantásticos que têm curso de pós-graduação no exterior, que são muito respeitados e são muito reconhecidos e exercem a medicina com nobreza, de forma que melhorou muito o estado de saúde do cearense, graças aos médicos e graças à clínica, aos investimentos privados e públicos também, que realmente aumentaram nos últimos anos.